Bom, pessoal, vamos continuar o estudo da segundo livro de Samuel, capítulo 12. Fazendo um resumo da aula passada, aula muito boa, muito boa, do nosso irmão Ricardo, né? Nosso irmão Ricardo, ele estava falando daquele acontecimento de Davi, um erro de uma pessoa conforme ao coração de Deus. Davi, o rei Davi, ele pecou, ele cometeu adultério e mais ainda ele cometeu um assassinato. E uma coisa que nós temos que ver e tomar conta disso é que uma pessoa pode ser conforme ao coração de Deus e cometer pecado. Como é possível isso? A resposta é e está na palavra homem. O homem, quando é homem, é um ser humano, o pecado é inerente a essa pessoa. Dificilmente vai poder se separar do pecado. Então, depois desse acontecimento da nossa aula passada, o dia de hoje nós vamos falar sobre, primeiro, o pecado, consequências do pecado, o perdão dos pecados. 3 coisas que vamos estudar hoje e mais uma, que é um anexo a essa história no capítulo 12, sobre uma vitória que teve o rei Davi. Vamos lá, capítulo 12, segundo livro de Samuel. E o Senhor enviou Natã a Davi. Entrando ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira, que comprara e criara. E ela havia crescido com ele e com seus filhos igualmente. Do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se encendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. E pela cordeira tornará a dar quadruplicado, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. E te dei a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teu seio. E também te dei a casa de Israel e Judá. Se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o mal diante dos seus olhos? A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada
jamais da tua casa, porquanto me desprezaste, e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para que te seja por mulher. Assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Todavia, porquanto este feito deste lugar sobremaneira. Vamos de novo, versículo 14. Todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira, a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. E buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, e entrou, e passou a noite prostrado sobre a terra. Então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra. Porém, ele não quis e não comeu pão com eles. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta, porque diziam: eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta? Porque mais mal lhe faria. Viu, porém, Davi que seu servo falava baixo, e entendeu Davi que a criança era morta. Pelo que disse Davi a seu servo: é morta a criança? E eles disseram: é morta. Então Davi se levantou da terra, e se lavou, e se ungiu, e mudou de vestes, e entrou na casa do Senhor, e adorou. Então veio a sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão, e comeu. E disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste. Porém, depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. E disse ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu agora? Poderei eu fazê-la mais voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então consolou Davi a Betseba, sua mulher, e entrou a ela, e se deitou com ela, e tive ela um filho, e chamou seu nome Salomão. E o Senhor o amou, e o enviou pela mão do profeta Natã, e esse chamou o seu nome Jedidias, por amor do Senhor. Então, vamos deixar até o versículo 25, essa história, que temos, depois que Davi, ele cometeu aquele erro da sua vida, temos essas 3 coisas que eu falei, que Davi, ele cometeu aquela coisa tão terrível, e ele mandou matar a Urias, o heteu, e pegou a mulher dele. Mas o que acontecia? No primeiro esboço que vamos estudar esta manhã é importante estar ciente da nossa condição de pecado. Vamos estudar sobre o pecado. É importante estar ciente do pecado. O que estou fazendo? Como está a minha vida? Porque Davi era um homem conforme ao coração de Deus,
Mas ele, quando ele pecou, ele não lembrou de Deus. Ele só sabia que era ele e a mulher. Ele só sabia que era ele e o esposo daquela mulher. Ele não lembrou de Deus. Se tivesse lembrado de Deus, ele não faria isso. Porque ele respeitava Deus. Então temos aqui que o pecado, ele embaça a visão aos olhos dos homens. E o homem não consegue enxergar o caminho certo quando o pecado está na sua frente. E isso é o perigoso para nós. Tenho pessoas, conheço pessoas, olha, que conhecem a vontade de Deus, sabem o que tem que fazer para se aproximar a Deus, sabem o que tem que fazer para ser parte da igreja de Cristo, e mesmo conhecendo a vontade de Deus, não faz. Porque o pecado tem seus olhos embaçados. Aquela pessoa não consegue. E se enche de medo. Aquela pessoa fica numa situação de confusão. Não sabe nem o que fazer. E o mais fácil para fazer é continuar no erro. Porque errar é fácil. Pecar é fácil. E é gostoso. Pecado tem um sabor especial que pega ao homem. E apressa ao homem. E não deixa. Alguém pode falar que é o diabo que não deixa me fazer a vontade de Deus. É o diabo. Não, o diabo não tem nada a ver aqui. Tiago, o irmão de Jesus, ele falou que cada um de nós é vencido pela sua própria concupiscência. O diabo está lá no seu lugar. A obra dele continua. Onde? Onde mora a obra de Satanás? Onde que mora? No coração dos homens. Ali mora a obra de Satanás, porque do coração saem os bons pensamentos e os maus pensamentos. Assim que, nesse caso, Davi, ele vai ser exortado por Deus. Ele vai ser disciplinado por Deus. Porque nós sabemos que Deus é um Deus de amor, é um Deus grande, maravilhoso, é um Deus tão bom. Mas não podemos esquecer que Deus também é um Deus de ira, de poder, de disciplina. Davi, agora aqui que nós vamos falar do pecado dele, Deus vai falar para Davi por meio de uma parábola. Essa é a forma em que Deus falava antigamente. Quando Jesus Cristo ele veio, ele falou para o povo por meio de parábolas. Aqui nós encontramos uma parábola quando Deus manda, o Senhor manda o profeta Natã com uma mensagem para o rei. E por que sabemos que é uma parábola? Uma parábola diz que é uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação. A parábola não tem nomes próprios de pessoas. Não tem.
Por isso, quando o profeta Natan vem para o Davi, ele fala, e é interessante ver que Deus, ele manda procurar a Davi. Porque Davi, ele não se lembrou de procurar Deus. E assim acontece nas nossas vidas. Por que nós procuramos a Deus? Por que nós obedecemos a Deus? Porque Ele nos procurou primeiro. Vamos a ler uma escritura no primeiro livro na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Alguém achou? Pode ler. Essa é uma característica de Deus. Ele procurar ao homem. Desde o início da criação, quando lembra de Adão e Eva, eles comeram tranquilamente aquela fruta, aquela mamãozinha que comeram, lembra? E eles não lembraram de Deus. Nesse momento eles não lembravam de Deus. Eles comeram tranquilamente. E depois, o que aconteceu? Foi Deus, ele foi procurar Adão. Adão, onde estás tu? Deus procurando o homem. Naquele tempo, quando Noé, aquele mundo perdido, Noé praticava a justiça, mas Deus foi e falou, Noé, Deus procurando o homem. Depois, ele procurou outros homens, Moisés, Abraão. Deus chamou a todas essas pessoas. Nos últimos tempos, ele enviou ao Filho. Para quê? Procurar ao homem perdido. Então, aqui, nem Davi, nem nós lembramos de Deus na hora do pecado. É importante reconhecer que Deus está fazendo um chamado para nós. Ele está nos procurando cada dia. E o que a gente tem que fazer é prestar atenção à voz de Deus. Ele está chamando cada dia a todas as pessoas do mundo. Mas nem todas as pessoas ouvem a voz de Deus. Por quê? Porque tem medo. Tem medo de enfrentar a Deus. Nessa parábola, o profeta Natan, ele fala de um homem rico que tinha ovelha, vaca, tinha um monte. E o outro tinha uma só. Aquela ovelha que tinha o homem pobre era Betseba. O homem pobre era Urias. O homem rico era Davi. As ovelhas e vacas eram o povo dele. O harém de mulheres que ele tinha. Mas aquele visitante que chegou até a casa de Davi, quem que era?
Quem acham vocês que era aquele visitante? Vamos ver? O visitante que chegou ao homem rico, quem seria? E ele pegou a cordeira do homem pobre e guisou para aquele visitante. Quem seria? Ah, tá vendo? Tá vendo? Ah, pensa bem. Quem? Servo? Olha, voltamos para a escritura. Vamos lá. Na parábola. Não. É o visitante que chegou ao homem rico. É? O Senhor? Vamos lá. Versículo 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas, para guisar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Tá vendo? Falamos de um sacrifício. O rei pega a cordeira daquele homem pobre. Essa é uma injustiça, certo? O maior sacrifício que ele vai fazer é o pecado. Aquele viajante que visitou Davi foi o mesmo diabo. Quem vai ficar complacido com um sacrifício de pecado? Eu sou o inimigo. Quer fazer um sacrifício para o diabo? Faz pecado. Ele pegou a cordeirinha do homem pobre, uma injustiça. Sacrificou a cordeirinha. Para quem? Quem fica gozoso, quem fica alegre quando nós erramos? É o diabo. O inimigo. Então ali, irmãos, nós temos que ter muito cuidado quando temos o erro perante nossos olhos e nós ainda não cometemos, não caímos naquele erro. Pensa bem, lembra de Deus, lembra de Cristo, lembra da sua vida cristã, lembre-se que é uma pessoa especial para Deus. Temos que lembrar e praticar domínio próprio que temos. Espírito Santo de Deus está na nossa vida para nos ajudar. Porque mesmo que sejamos pessoas temerosas de Deus, estamos na carne, no mundo, e podemos cair num erro. Então continuamos, segunda coisa, consequências do pecado. Nesta parte, Natan chega com a mensagem para Davi e fala assim: então, esse homem rico que pegou a cordeira e sacrificou para seu viajante, que nesse caso era o mau, és tu. E Davi já tinha falado: aquele homem é digno de morte. Mas antes de morrer, ele tem que pagar, multiplicar 4 vezes o que ele pegou. Nessas palavras, se nós conseguimos enxergar nessas palavras, por dentro dessas palavras, temos a mesma coisa que aconteceu com ele.
ele tinha que pagar? Sim. Quantas vezes? 4 vezes. Sim. E aconteceu. As mesmas palavras que ele falou foram para ele mesmo. Nunca se apartará a espada da tua casa. E começou. Lembra-se que na aula do nosso irmão Leu, se falava de um tempo de tranquilidade, como Davi estava na sua casa, tranquilo, já tinha cessado as guerras. Mas nesse tempo, quando ele pega a Betseba, ele já tinha começado uma guerra com Gabá, do filho de Amon. Já tinha começado uma batalha. E por isso, Deus fala, agora, a espada está ali na tua casa, então a espada não se apartará. A guerra continuaria. No livro de Amós, capítulo 7, versículo 8 e 9, Amós está nos profetas menores, chamados profetas menores. Amós capítulo 7, versículo 8 e 9. E o Senhor me disse, que vês tu, Amós? E eu disse, um prumo. Então disse o Senhor, eis que eu porei o prumo no meio do meu povo Israel, nunca mais passarei por ele. Mas os altos de Isaque serão assolados e destruídos, e o santuário de Israel, e levantar-me-ei com a espada contra a casa de Jeroboão. A guerra continuou até os tempos de Amós. E ainda Amós, ele estava profetizando para tempo depois, como a espada não se apartava do povo de Israel, por o erro daquele homem. Então, o salário do pecado é a morte. É a morte. Também, outra coisa, as mulheres de Davi, agora nós entendemos, lembre-se que na aula, acho que foi na segunda aula do segundo livro de Samuel, estávamos falando sobre o que aconteceu com todas as mulheres do rei Saul. Então aqui a Bíblia está falando que Deus deu para Davi. Todas. Por isso ele tinha muitas mulheres. E aquele homem só tinha uma. Daí vem a rebeldia do filho dele, Absalão. Na aula passada, nosso irmão Ricardo, ele fez um resumo dos capítulos seguintes, do capítulo 13, 14 e 15. Ele fez um pequeno resumo de todas essas coisas que ele falou. Nós vamos falar em detalhe depois. O filho de Betseba, daquela relação que teve ele com ela, morreu. Então, irmão, as consequências do pecado ficam conosco. Ficam conosco. Mas o perdão de Deus vem. É o terceiro esboço. O perdão, versículo 14. Só o versículo 14. Diz assim:
Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira que os inimigos do Senhor blasfemarem, também o filho que te nasceu, certamente morrerá. Versículo 14 mesmo? Versículo 13. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Olha, é importante aqui, como nós aprendemos, que só o fato de ficar nós vivos é pela grande misericórdia de Deus para conosco. Ele perdoa nossos pecados lá no batismo. Ele tira a culpa, lava nossa alma. A gente se torna uma nova criatura. Mas Deus não tira as consequências dos nossos erros. Como entendemos? Como entendemos isso? Ele perdoou Davi. Eu vou te perdoar. Muito bom. Vai ficar vivo. Não vai morrer. Mas as consequências do seu erro vão continuar ali. E isso é para quê? Para que depois a pessoa possa mostrar se verdadeiramente está arrependido. Se aquela pessoa é capaz de dar frutos dignos do arrependimento. Entendeu? Está entendendo como é que funciona? Deus me deixa vivo. Falei. Momentâneo. Uhum. Muito bom. Obrigado, seu Valmir. Para reforçar o comentário do nosso irmão Valmir, vamos lá no livro de João, capítulo 1. Livro de João. O Evangelho. Capítulo 1, versículo 12, versículo 13. É a mesma coisa que falou nosso irmão. Olha, disse assim: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas de Deus. É claro. Pode falar. É. Está por aí, versículo 7 e 8. Isso que é. Exatamente. É. Por isso que nós falamos que aquele sacrifício que Davi fez para o visitante não pode ser Deus. Não pode ser Deus. Muito bom. Vamos comentar também a atitude de Davi quando ele recebe o castigo por meio do filho dele e Betseba, aquela criança que adoeceu, e ele ficou triste, ele ficou jejuando enquanto a criança estava doente. Mas quando eles ficou sabendo que a criança tinha morrido, então ele se levantou, se lavou, trocou de vestes e comeu, tranquilo. A atitude dos príncipes agora vão para Davi e falam: olha, como é possível que está comendo tranquilamente se estava jejuando quando a criança estava doente? É? Sim, pois é. Certo. Mas também, Davi, olha, ele falou que quando a criança estava doente, ele podia ter esperança. É isso mesmo. Ele podia ter esperança de a criança viver. Mas ele sabia que era um castigo para ele. Ele sabia. E falou para os príncipes: olha, eu jejuava porque eu esperava que o Senhor, talvez ele ia deixar a criança viver. Mas agora que foi, como eu faço para fazer voltar ela para mim? Eu posso ir para ela, mas ela não pode voltar para mim. Davi, agora, ele era ciente que faz o seguinte: primeiro, que a criança, por que Davi fala que ele pode ir a essa criança? Porque ele vai morrer também. Só na morte ele pode alcançar aquela criança. E ele tem certeza que aquela criança não vai carregando com o pecado dele. Não pode.
É. E quando falamos, olha, quando falamos de que Deus castiga a terceira e quarta geração, castiga pessoas cientes, que sabem, conhecem o pecado que cometeu o seu pai, lá na antiga aliança. Mas essa criança não. Alguém pode argumentar lá fora que a criança, como era fruto de uma relação sexual ilícita, foi condenado. Mas Davi esclarece e diz: eu vou para ela. Quando nós avançamos na história e vemos a história de Davi, vemos que a diferença do Salomão, a Bíblia não relata, não tem nada sobre o arrependimento de Salomão, não tem. Mas de Davi sim, ele se arrependeu. E eu tenho certeza que Deus perdoou, porque depois se fala muito mais dele. Muito bom. Então, continuando, nós vemos como Deus nos coloca no reino. Ele nos tira do reino das trevas, aquele reino do pecado, aquele reino onde o rei é Satanás. Quando uma pessoa não é parte da igreja de Cristo, ela mora no reino do diabo. Vamos falando claro, falando verdade, mora no reino do diabo. Quando vem a igreja, é trasladado ao reino do Filho de Deus, o reino da justiça. Deus perdoa pecados, não tira a consequência, fica claro disso, não tira a consequência. E somos participantes das promessas de Deus para conosco. Porque Deus perdoa, dá oportunidade. Quando uma pessoa tem uma caída, ela tem, dentro do reino, tem a oportunidade de se arrepender, de ser perdoada, todos os dias, olha, todos os dias. A diferença do mundo, a diferença é que as pessoas que estão no mundo e cometem um erro e falam: Deus perdoa. Olha, Deus vai perdoar somente quando ele aceita, Deus aceita ser batizado. Vai ser perdoado pela primeira vez. Daí para frente, ela pode se arrepender todos os dias, pedir perdão para Deus e ele vai. Porque Deus está purificando a pessoa, está preparando essa pessoa, porque Deus quer receber ela lá no céu. Entendeu? O último, versículo 26 ao 31. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon, e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiro a Davi, e disse: pelejei contra Rabá e também tomei a cidade das águas. Ajunta, pois, agora o resto do povo, e cerca a cidade, e toma, para que, tomando eu a cidade, não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi a todo o povo e marchou para Rabá, e pelejou contra ela e a tomou, e tirou a coroa da cabeça do rei, cujo peso era de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi e da cidade levou grande despojo. E trazendo o povo que havia nela, opôs as serras, as taladeiras de ferro e os machados de ferro, e os fez passar por forno de tijolos, e assim fez a todas as cidades dos filhos de Amon.
E voltou Davi a todo o povo para Jerusalém. Uma atitude de lealdade, né? Soldados leais. Para nós aprender sobre a lealdade, aquele homem, a vitória na prática foi dele, Joabe. Ele tomou a cidade, só que ele falou, falem para Davi, a cidade está pronta, agora sobe e toma teu lugar, porque o lugar é do rei. Para que não se fale depois que foi Joabe que conquistou aquela cidade. Para que não levasse o nome de Joabe. Lembre-se que quando Davi conquistou Sião, foi chamada cidade de Davi. Para que não seja chamada cidade de Joabe, então ele manda trazer o rei. Lealdade. Soldados leais. Cada um de nós está nas filas do exército de Deus. Cada um de nós que temos sido perdoados de nossas culpas, que fomos acrescentados à igreja de Cristo, nós somos soldados do exército de Cristo. E devemos praticar a lealdade para com o nosso Rei, Jesus. Nem a pessoa que está recebendo conhecimento toma o lugar de Cristo. Nem a pessoa que está ensinando toma o lugar de Cristo. Eu tenho 5 minutinhos para explicar como uma pessoa pode tomar o lugar de Cristo de lá e como uma pessoa pode tomar o lugar de Cristo daqui. Primeiro, a glória é de Deus. Isso temos que ter claro. Tanto a pessoa que ensina, como a pessoa que é ensinada. A glória pertence a Deus só. Se eu fosse um professor excelente, vamos supor, se eu fosse um professor excelente, a lealdade de todos vocês é dar glória a Deus, não para mim. Tá bom? Para quê? Para eu não ficar numa glória vã. Vangloriado. Eu vou ficar contente porque aquela pessoa fala que eu sou bom professor, porque tenho conhecimento, porque sei lá. Ou pode acontecer o contrário. Pode vir uma pessoa que nem ensina para a igreja, mas tem uma atitude de julgamento. Está entendendo? Dá para entender? Como uma pessoa pode julgar? Isso não é assim não. Que deve ser de tal forma. Pode não estar ensinando daqui, mas pode estar falando de lá. Pode ser uma pessoa que tem conhecimento e estar falando que a doutrina de Cristo está errada. Pode estar falando que o ensinamento claro das Escrituras é errado. Mesmo que seja uma pessoa que se fale para ela ou para ele com clareza a doutrina de Cristo, porque a doutrina de Cristo é simples. Só que aquela pessoa, aquele ouvinte, ele quer acrescentar.
ou quem diminuir, quer tomar o lugar de Cristo. Então, aqui ninguém é mais que ninguém. Todos somos simples escravos de Cristo, simples servos de Cristo. E quando tenhamos feito a vontade de Deus, nós vamos falar, servos inúteis somos. Por quê? Porque o que tínhamos que fazer, fizemos. É isso que nós aprendemos desse capítulo 2 do segundo livro de Samuel. Tem muitas coisas mais, só que 1 hora não dá. Que Deus nos ajude para fugir do mal, para mostrar lealdade para Deus, para ter consideração por nossos irmãos e por aquelas pessoas que ainda não têm conhecido Jesus. Vamos orar, temos 2 minutinhos, oramos. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra nos ajuda a compreender como tem que ser a nossa vida perante a Tua presença. Senhor, ajuda a cada um de nós para ser mais semelhantes ao Teu Filho amado, sendo humildes e simples na Tua presença. Nos ajuda, Senhor, para continuar essa caminhada que temos na frente, falando não para o pecado e dizendo sim para a Tua glória. Senhor, obrigado por Tuas bênçãos para cada um de nós. Obrigado porque o Senhor nos perdoou. Obrigado, Deus, pela oportunidade que nos dá para continuar. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo que oramos. Amém.